Olá, tudo bem? Selecionei mais um tema para o nosso vídeo de hoje. Indicadores de performance, os ICPs, indicadores chaves de performance, ou os KPIs, ou KPIs. É muito comum a gente ouvir os indicadores serem tratados pela sigla em inglês. Para que indicadores? É uma necessidade. Empresas, negócios, processos, projetos, eles necessitam ser medidos. Por quê? Porque só se gerencia aquilo que se mede. O que não se mede é uma ilusão falarmos que possuímos e temos gestão sobre o tema. Portanto, estabelecer indicadores de vital importância. Os indicadores, eles vão medir se nós estamos a caminho dos resultados almejados. Como é que eu traço um resultado? Como é que eu defino algo que eu quero alcançar? Seja ele o resultado através de um processo, através de um projeto, através de um desempenho. Então eu preciso identificar instrumentos que possam garantir que eu estou no caminho certo. Pois, do contrário, eu preciso fazer as correções necessárias. Eu preciso tomar ação e corrigir rumos para que não nos percamos ao longo do caminho, no atingimento de onde se quer chegar. Muito importante a gente estabelecer indicadores. Quando planejamos, quando estamos diante de uma expectativa de resultado, estamos diante do desconhecido, embora tenhamos o conhecimento vasto sobre o tema, sobre o nosso negócio, pois já fizemos algumas coisas parecidas, já fizemos coisas habituais a isso e tudo mais. Porém, cada planejamento obrigatoriamente resulta numa meta. Eu preciso atingir metas para desenvolver aquilo que eu estou querendo. Desenvolver o resultado de uma empresa, desenvolver a melhoria de um processo, a otimização de algo, um projeto que eu preciso alcançar, pois vai trazer a expectativa de que traga resultados positivos, resultados de melhoria de performance, de produtividade, etc. Então, não basta só eu planejar e estabelecer a meta. Eu preciso, no decorrer do tempo em que essa atividade vai estar definida, eu preciso medir, eu preciso avaliar cada passo dado de maneira sistemática, de maneira consistente. E é através dos indicadores que isso acontece. Portanto, precisamos estabelecer indicadores próprios, adequados para aquele resultado. Eles precisam possuir uma definição conceitual. Eu preciso definir uma métrica. Eu preciso ajustar esta métrica à realidade, ou seja, ter a certeza absoluta de que esse indicador ele é eficaz na sua performance ao longo do seu desempenho. Ou seja, se isso estiver correto, o indicador está adequado e vai me possibilitar perceber as variações possíveis no decorrer desse tempo. Portanto, o indicador ele precisa ser tratado como um instrumento de navegação. É como você que está dirigindo o seu carro, o seu automóvel. À sua frente tem um painel com uma série de instrumentos e esses instrumentos eles vão lhe possibilitar medir e conhecer a performance de tudo que está ocorrendo ao longo do espaço em que você está percorrendo, para onde você vai. Então você mede ali a sua velocidade, você mede o consumo de combustível, você mede a temperatura do motor, porque existem padrões de normalidade para tal. A mesma importância que isso tem se você está dirigindo uma aeronave, dirigindo um automóvel, dirigindo qualquer outro veículo, você precisa estar atento e com os seus instrumentos aferidos, porque se eles não estiverem em pleno funcionamento, eles podem estar possibilitando uma informação errada e uma decisão errada. Portanto, a mesma coisa acontece com o indicador. Se o indicador é mal feito, se ele não está construído em bases seguras, se não se permite ser auditável, é preciso rever isso. Os indicadores são vitais na gestão, vitais no dia a dia, vitais na vida da gente. A medicina hoje é uma ciência que ela trabalha com base na avaliação de indicadores. Os médicos fazem as suas requisições de exames para seus pacientes para conhecer a performance do organismo humano de cada um. Portanto, usando uma analogia, na empresa, no organismo empresarial,
geral, eu preciso medir os processos, os resultados, todas aquelas ações que são tomadas para o encaminhamento de um resultado, para o alcance de uma meta. Portanto, os indicadores são de vital importância. E, lembrando uma frase muito badalada, muito conhecida, muito dita e muito repetida, mas eu vou aqui repetir porque ela precisa estar internalizada para quem é gestor, para quem decide, para quem orienta. Só se gerencia o que se mede. E isso não devemos esquecer. Os indicadores, comumente, eles devem ser apresentados de forma gráfica, de maneira em que a coleta de informações e a construção dessas informações para a demonstração gráfica tenha consistência, tenha parâmetros bem definidos, seguros. Eu não posso ter um indicador em que cada mês eu meço ou identifico informações, bases de dados distintas. Não pode. Esses indicadores, eles não relatam a performance com segurança. Eles podem até servir para alguma coisa, mas vai ser uma casualidade. Portanto, indicador tem que ter base segura, métrica bem definida e aderência ao que se quer medir. E sistematização. Eu preciso medir de forma sistemática. Comumente, muitos indicadores, eles são medidos, elaborados mensalmente. Alguns outros processos precisam ser medidos mais rapidamente. Podem ser diários, podem ser semanais, podem ser anuais. Isso vai depender da proposição de cada um deles. Portanto, a forma gráfica é comumente a melhor maneira de expressar a performance de um resultado. E aí eu posso comparar aquilo em que estamos desempenhando, aquilo que estamos realizando, o que estamos fazendo de fato com a projeção, com a expectativa que tínhamos e definimos como meta para aquele resultado. Planejamento, projeção, definição da meta e indicador para que tenhamos a efetiva gestão. Gerir sem essas ferramentas, sem essa aplicabilidade dessa técnica ou dessas técnicas ou desse método, não é uma gestão consistente. Ela é uma gestão aleatória. Ela vai muito mais para a sensibilidade do que para qualquer outro lado. Os indicadores, eles vão relatar um resultado, eles vão nos colocar aquilo que efetivamente realizamos. E eu preciso comparar esse resultado com a minha expectativa. Se o meu resultado atinge a minha expectativa ou até supera a minha expectativa, pouco se tem a fazer ou a corrigir. Porém, se o indicador relata uma deficiência em relação à meta que eu tracei, à minha expectativa, eu preciso tratar o que fiz, porque se eu não alcancei o esperado, algo aconteceu que causou essa anomalia, que causou essa intercorrência, e eu preciso tomar uma ação, tomar uma atitude. O que fazemos com base nisso? Indicador medido, consistido, garantido de que está correto, não atingiu o resultado, abre-se imediatamente a possibilidade do tratamento dessa anomalia. Então eu vou estudar a anomalia e através disso, através desse estudo, eu vou procurar chegar na causa raiz do problema, porque às vezes muita gente quer atuar no efeito dos problemas. Atuar no efeito dos problemas não resolve nada. É preciso que eu identifique as causas e descubra efetivamente a causa raiz, para que aí sim eu possa tratar a causa raiz e reverter o resultado daí em diante. Indicador de performance resume nisso que eu estou falando para vocês. Efetivamente, tem um trabalho por trás disso, tem uma metodologia por trás disso, tem um desenho por trás disso, e esse desenho ele tem que ser apropriado àquilo que eu quero medir. Não esquecer também de que os indicadores, eles comumente podem estar estruturados em 4 dimensões. As dimensões seriam a dimensão da qualidade, onde eu vou medir o resultado intrínseco de algo, de um produto, de um processo. Pode ser um indicador também da dimensão entrega, onde eu vou medir os prazos, a conformidade das entregas em relação aos cronogramas e aos acordos pactuados. Então, essa é uma outra dimensão, a dimensão de entrega. Uma terceira dimensão é a dimensão de custos, onde eu vou medir a performance daquilo que eu estou analisando sob a ótica do resultado financeiro, do resultado em moeda, das variações percentuais daquilo ali. Então, isso aí compõe a dimensão custo. E uma quarta dimensão, eu tenho indicadores de moral e segurança que
nada mais é do que a dimensão dos indicadores sobre aspectos relativos a pessoas, gestão de pessoas. Então, quando eu falo da gestão de pessoas, eu estou na dimensão dos indicadores relativo à performance das pessoas. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Um índice, um indicador de turnover numa empresa. Esse é um indicador da dimensão moral e segurança, da dimensão pessoas. Um índice de afastamento, de acidentes de trabalho, de acidente com afastamento. Tudo isso são indicadores da dimensão pessoas. Esse é um tema bastante amplo, muito rico, muitas vezes negligenciado na gestão empresarial. Então, se eu puder dar um exemplo das minhas experiências em relação a isso, não abram mão de ter os seus indicadores de forma que eles funcionem para que as decisões possam ser tomadas necessariamente dentro daquilo em que precisa ser definido, daquilo que precisa ser acertado. Do contrário, a meta pode ficar muito longe, tá bom?